Tudo bem? Hoje em matemática a gente vai falar sobre localização. Uma matéria que em geografia a gente já falou, mas aqui a gente vai expandir. Vai falar um pouco mais no sentido de matemática, mais para matemática. Tá bom? Então vamos lá. Olha só, quando você vai explicar um caminho para alguém, por exemplo, você quer que seu amiguinho vá lá na sua casa. Você consegue explicar para ele assim, vira à direita, vira à esquerda, virou, chegou? Não, ele não vai entender. O que você precisa falar? Algum ponto de referência. Tia Kate falou sobre isso, que é um lugar fixo. Exemplo, você vai falar assim, você sabe onde é a escola? Então, eu moro perto da escola. Você segue reto, vira à sua direita, você vai encontrar a padaria. E aí, quando você vê a padaria, você continua reto, vai encontrar o mercadinho. No mercadinho, você vira a sua esquerda, subiu na casa amarela, é minha casa. Então, o que eu expliquei aqui é um exemplo, mostrando para vocês que quando eu explico um lugar, eu preciso explicar direitinho, os pontos direitinho, para que a pessoa consiga achar onde você quer que ela chegue, ok? Eu vim aqui para falar para vocês sobre as formas, algumas formas de representação do espaço, onde eu já disse lá em geografia e estarei aqui repetindo, ok? Então vamos lá. O croquis a gente falou lá em geografia é um esboço, é um desenho de um local, uma região, lembra? Eu tenho aquele local e eu fiz um desenho, fiz um esboço, fiz uma representação daquele local. Então nós chamamos de croquis. Nós temos o mapa, que é o documento que representa o local em uma escala menor, reduzida, lembra? Ou seja, aquele lugar... Aqui um exemplo, ó, esse mapa. Se eu for ampliar cada corzinha dessa daqui, o lugar é muito grande. Só que o mapa é uma representação do lugar de forma reduzida. E aqui nós vamos falar sobre a planta. O que é planta? É a representação gráfica destinada a fornecer informação detalhada da área. Um exemplo. Quando a gente tira uma foto de uma casa por cima, a gente só está vendo aquele espaço. A casa, né? Aquilo dali é uma casa. Quando eu quero fazer a planta de uma casa, eu vou representar direitinho os pedaços, ó. O desenho onde é a sala, o desenho onde é a cozinha, o quarto, entenderam? Então a diferença que é o esboço de um local ou de uma região. O mapa é o documento que representa o local em uma escala menor, reduzida. E a planta é a representação gráfica que fornece informações mais detalhadas de uma determinada área. O que são croquis? Esboço de um local ou região. O que são mapas? Documentos que representam o local em escala menor. O que é uma planta? Representação gráfica destinada a fornecer informações detalhadas de uma determinada área, ok? Mas você sabia que a localização utiliza elementos matemáticos para tornar a orientação mais simples e exata? Ou seja, a gente usa números para chegar em um lugar. Olha só, a sua casa, por exemplo, envolve números, que é um código, onde a gente chama de CEP. É assim, é o CEP, que é essa sigla, ok? Que é o código de endereçamento postal. O número de sua residência também envolve o quê? Número. Então, eu não sei se você sabe, mas você pode perguntar à sua mãe, seu pai, alguém, que na sua rua tem o CEP. Entenderam? Aí o CEP é um número que quando a gente joga em algum lugar, a gente consegue achar a rua. Onde que está localizada essa rua? Qual é a rua através do número do CEP. Então, na localização nós temos o número do CEP e o número da tua casa. Além de, por exemplo, igual eu falei, que eu ensinei um amigo a chegar até a minha casa, certo? Até chegar à minha casa, eu posso dizer a ele o quê? Você vai passar pela padaria, que é o número 64. Então, assim, sempre a gente vai estar utilizando número. Precisa colocar na sua cabecinha a diferença de mapa, croquis, plantas. E também devemos saber como usamos os números na localização, ok? Que é, no caso, a gente usa o número onde? No número das casas e no CEP. Beijos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia Kate.